Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso OperaCast. Caraca, foi muito bom os dois primeiros. Tá no terceiro já, irmão. E os feedbacks da galera? Foi bem legais, cara. Até agradecer a turma, porque a gente ficou muito animado, né, Micael? Os dois primeiros, com o Murilo, a gente falando sobre cultura no início, sobre aprendizado, o Bruno. Então a gente tá muito animado, porque hoje temos o nosso patrocinador oficial. Quem banca o negócio tá aqui, viu? Boa. Está com o Paulo hoje. Eu não vou falar, porque eu não posso deixar e não vou esquecer, né? Se eu for falar tudo que ele faz hoje, eu vou esquecer de alguma coisa. Então eu vou deixar ele se apresentar aqui. Ele vai falar um pouco aí do que ele tem feito aqui na OperaCo, qual é o que ele tem feito, as funções, o que ele já... Qual é a visão, o que ele tem acreditado, como ele tem levado isso assim, a gente... Pra vocês terem noção, já tem uma sala, pessoal. Depois que o cara chegou, ele me deu uma sala. Boa, isso aí. Tá muito mais estruturado agora. Tô tratando direitinho. Super. E é só lembrando, né? O Paulo daqui a pouco vai começar a falar. A gente falou bastante no último episódio sobre a OperaCo, que a gente está construindo, o Hub, Energy, Labs e tudo mais. E hoje a gente vai falar muito sobre Energy, vai falar muito sobre esse mercado de combustíveis, o que a gente pensa sobre futuro, sobre inovação. Mas para a gente poder pensar nisso, o Paulo teve que vir para dentro do barco. Sim. Porque na verdade a gente chegou, né, a se aventurar, a pensar num posto de combustível. Nós como transportadoras, empresas de logística, fazia todo sentido ter posto, né? Tem muitas empresas que pensam nisso, combustível é um dos principais custos que a gente tem. A gente falou, cara, pronto, é simples, vamos abrir um posto de combustível, tudo certo, a gente toca. Combustível. É isso aí, né? Só tem 3, 4 produtos, cara, deve ser a coisa mais fácil do mundo. A gente fez essa iniciativa lá ano passado, setembro, outubro, cara, foi 3, 4 meses no prejuízo. E aí eu estou fazendo essa breve introdução, porque na verdade, cara, é muito orgulho ver essa história que a gente está criando, né? O Paulo, nosso sócio, e de fato começou como consultor, a gente chamou, né? Foi indicado pelo Pontual, ele vai falar um pouquinho também da história, como ele conheceu o Manuel Pontual, que a gente citou mais cedo, e vai ser muito legal, na verdade, ouvir ele, porque... ver a história do primeiro dia que o Paulo chegou como consultor e a gente viu que não era consultor, era sócio, entendeu? E a gente fez o convite. Até o que a gente está construindo hoje, cara, é um negócio assim impressionante. E tudo isso só está sendo possível, Paulo. Então fica já o meu agradecimento a tu fazer parte dessa história, acreditar na gente. E conta aí o que está acontecendo, o que te animou. Fala um pouco da tua história, o que te fez acreditar, o que está mais animando, o que tu pensa de futuro. Porque hoje a energia vai dominar esse podcast. É isso aí, fala aí. Pô, pessoal, primeiro agradecer também, né, pelo convite aí, né? Eu acho que eu deveria ter vindo logo primeiro, né, mas tudo bem. Boa. Mas obrigado pela confiança também, Gui. Só tenho a agradecer. Não, gente, assim, o Gui falou lá no primeiro episódio, né, no Cast 1, que ele veio através de uma indicação. Eu vim através de uma indicação de um grande amigo, de um mentor dele, né, como ele disse até nas palavras, o Pontual, né? E assim, eu me vi depois de 15 anos trabalhando num grupo grande de energia também. E aí saí no início da pandemia. Eu saio da empresa uma semana antes de a gente se trancar, do mundo se trancar, né? Que foi a última semana de março, né? E assim, quando eu saí foi na segunda, na quinta-feira veio a lei que no sábado ninguém saía mais de casa. Então foi logo, meu início foi todo assim. Com 5, 6 meses, o Augusto, que é sócio do Pontual, descobre que eu estou teoricamente fora do mercado. Eu tinha uma distribuidora ainda temos a distribuidora de aditivo e lubrificante, mas tentando fazer alguma coisa, né? Porque a gente não podia sair, as empresas não podiam abrir, né? E posto estava funcionando, né? E aí, como os meninos visionários, eu digo Pontual e Augusto, disse, não, pô, é o momento certo até de contratar um consultor, porque a gente está com pouco movimento, vai dar mais atenção a ele e vamos, né, ajustar a casa mais rápido, vamos dizer assim. Né? Eu acho que era a intenção deles, essa minha ajuda, né, minha pequena ajuda com eles. E aí, o Augusto, que eu conheço há muitos anos, sou amigo dele, entra nessa empreitada também há pouco tempo de posto, me convida, eu conheço o Pontual, que o Pontual logo me indica para Gui e para Bruno Sireno, né? E aí a gente faz a primeira reunião da gente no hotel às 7 horas da manhã. Eu acho que já foi para entender que não tem horário de trabalho, né? Sim, boa. Então foi exatamente às 7 horas da manhã que eles marcaram, até estranhei, mas tudo bem. E aí eu inicio um trabalho, eu acredito que uns 20 dias depois da nossa reunião, né? Toda aquela negociação com o Bruno, né?
querendo matar todo mundo. Um abraço, Brunão, aí. Boa. E aí eu fico... Pô, foi um negócio assim muito rápido, né? Porque eu iniciei o trabalho no final de março de 20, né? Em menos de 60 dias eles me chamam para uma nova conversa, né? Logo após, eu acho que um demonstrativo de resultado que eu apresentei, já junto com um novo gerente que a gente muda quando entra na unidade, né? E aí disseram, não, Paulo, a gente quer você como sócio, não quer você só como consultor aqui dentro de casa, né? O que é que você topa ou não topa? E foi basicamente assim, muito simples, e aí eu topei na mesma hora. Eu acho que não tinha... A única coisa que eu informei foi eu vou falar com minha... Sim, vou pedir autorização em casa. Em casa, claro, óbvio, sempre. Eu não vou falar diferente aqui, né? Senão ela vai dizer, peguei na mentira, né? Sim, então, logo no outro dia, eu ligo pro Gui, pro Bruno, a gente se reúne de novo e a gente bate o martelo, né? E aí vem todo o início mesmo do negócio, né? Eu acho que hoje a gente tá indo pro 5º posto, né? Sim. 4 postos assinados, 2 abertos. Um vai entrar numa reformazinha e o outro só precisa das licenças para a gente poder abrir, né? Tem toda uma sinergia entre as empresas, entre a Log principalmente, a gente procurando posto nas rotas. Então, isso é muito importante para a gente. Sim, a gente já mapeou 5 conveniências também para a gente abrir. Tem novidade futuramente, mais uma ópera nascendo. Então, de fato, assim, a gente está pegando muito gosto pro empreender, na verdade, né, Paulo? Que está acontecendo muito. E a gente falou de um pouco da nossa cultura no início, assim, o espírito empreendedor que tem movido muito a gente. E a gente tem um esquadrão movido para transformar tudo isso, para construir tudo isso, e a gente tem visto muito perfil de empreendedores. E tem muitas pessoas que ou não tiveram oportunidade, ou tiveram oportunidade, mas não se sentiam completamente preparados para empreender. Ou tem pessoas que sentiam que queriam fazer, mas não tinham aquele primeiro empurrão. E eu acredito muito numa cultura, num time que é formado por empreendedores, né? Empreendedores, eu costumo falar assim, que tem muita gente que se diz ou tem CNPJ, mas não é empreendedor. Tem muita gente que empreende na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e não tem CNPJ. Então, como é que eu resumo ou defino isso, cara? Empreendedorismo é muita resiliência, é apostar, é confiar, é ter um sonho grande de fato, né? E conseguir gerar toda uma força motriz, né? De poder acreditar em si mesmo e no seu sonho. E apesar dos obstáculos que vão vir pela frente, ela continua caminhando e persistindo e aprendendo com essa jornada. Então eu gosto de desmistificar isso porque nós temos empreendedores hoje na Operacor, nós estamos formando novos empreendedores também junto com a gente, para a gente ter pessoas com espírito que realmente não tem medo e tem muita coragem de superar qualquer obstáculo. Então eu acredito muito nisso. Agora pegando só um comentário rápido, Paulo, assim, como é que se constrói uma sociedade, né? Como é que deu certo, né? Claro que eu gosto de falar primeiramente em Deus, mas algumas coisas que vale a pena comentar com vocês, e aí já deixo o Micael aberto aí para pensar já na próxima pergunta, mas isso é um assunto muito legal, porque primeiro alinhamento de valores, né? Eu acredito assim que o que nos fez e nos confiou fazer a proposta de uma sociedade é que a gente viu que no dia a dia, nas trocas de experiências, na apresentação do resultado, tu tinha muita clareza e passava muita propriedade no que tu estava fazendo. Então, um dos fatores que eu olho muito, sem dúvida, é valores e a gente se identificar um com o outro em termos de sociedade, que a gente quer a mesma coisa, que a gente gosta da mesma coisa, que a gente se preocupa com a mesma coisa. O segundo ponto é ver que você está chamando um sócio que tem uma experiência, uma propriedade naquilo que ele está falando e tem técnica naquilo, porque não dá para você ter uma sociedade, ok, temos valores, estão muito animados, até tem recurso, mas as pessoas não conseguem ter o mesmo alinhamento e também você não tem pessoas que te somam em termos técnicos. Eu acho que isso teve um alinhamento muito grande. E outra coisa que eu costumo comentar é o seguinte, que por mais que a gente tinha os valores alinhados, por mais que a gente tinha as competências muito bem, a gente via essa competência que ia somar numa sociedade. O terceiro ponto, a gente alinhou o sonho, a gente queria a mesma coisa, tu tinha um sonho também de ter teus próprios postos, então isso combinou, mas acima de tudo isso, a gente teve todo o cuidado de fazer um alinhamento de expectativa muito claro no papel, uma governança muito clara no papel. Tem pessoas que eu vejo acabam fazendo sociedade e não tem essa preocupação de deixar expectativas muito bem alinhadas. Como é que eu entro? Como é que eu saio? Qual é a minha responsabilidade? Qual não é a minha responsabilidade? Então, eu acredito que o que explica muito o sucesso, fora esse alinhamento de propósito, identidade, sonhos, mas é a gente ter a preocupação das expectativas terem muito bem alinhadas. Porque imagina você discutir expectativas
no momento errado. Cara, isso não é, a melhor governança para se construir uma sociedade como a gente vem construindo. Então, esse é uns comentários que para mim acho que fez muito sentido e é o que explica onde é que por que a gente está aqui. E incrível, assim, isso é a visão do CEO, né? Como você enxerga o empreendedor. Então, tu já enxergava que o Paulo tinha um sentimento de dono, que a gente fala muito na empresa, assim, extraordinário, que ele já cuidava do negócio como dono. Eu acredito também que o empreendedor, ele não precisa ter o título para começar a empreender. Então, não preciso chegar e dizer, Paulo, a partir de hoje tu é meu sócio e tu vai começar a empreender. É a gente fazer essa provocação, como que eu posso empreender, fazendo o que eu estou fazendo, com o que eu tenho nas minhas mãos, aquilo que eu tenho feito. E aí a pergunta que eu trago para ti agora, Paulo, o Gui falou a percepção dele que ele tinha quando enxergou um sócio. Qual foi as coisas que tu fez, as atitudes, as ações que tu fez durante o teu dia a dia, durante a tua carreira, para ser enxergado como esse potencial sócio? E aí eu acho interessante trazer isso, porque o pessoal que está lá na ponta, que está vendo, de repente, acho que eu posso ajudar dessa forma, acho que eu tenho uma ideia aqui. Como é que eu posso virar sócio? O que esse cara fez que eu não fiz? Exatamente. Então, fala assim, isso aqui eu acredito que são coisas que não pode faltar para um sócio. As pessoas me enxergarem como sócio, com potencial e tal. Fala um pouco sobre isso aí também. Cara, boa pergunta e boa provocação, tá, Micael? Mas, cara, assim, eu acho que a clareza de todos os dados que eu sempre apresentei, sejam eles bons ou ruins, né? Até voltando ao pouco que você falou do nosso acordo, a gente teve que estampar, escreva tudo que você quer, que a gente vai escrever tudo que eu quero, e a gente faz isso. Em 10 páginas não, então, assim, a verdade, a clareza, a honestidade, eu acho que isso é importante, entendeu? Nem o formato de como você vai mostrar, mas que as informações que você demonstre. Eu não tinha ambição nenhuma de entrar e dizer assim, alguém me deu o toque, dizendo, vai lá, se ele gostar de você, ele vai te chamar. Não. Até porque eles tinham iniciado isso, eu fui o primeiro a receber o convite disso aí, né? Então, tem um ponto importante, Paulo, que tu falou uma coisa muito bem que eu lembrei assim, eu lembro muito bem, o que vai te fazer feliz? Isso. Né, a gente fez muito assim, cara, a gente quer pessoas felizes junto com a gente, sejam sócios, não sócios, a gente provoca muito para quem não é sócio e tem vontade, cara, descubra o que precisa para construir isso junto com a gente, porque a gente acredita numa cultura de compartilhar e trazer pessoas com um perfil empreendedor, mas eu só queria, acho que falou muito bem, me trouxe essa lembrança de, cara, o que te faz feliz, né? Então, continua aí, né? Por que te faria feliz estar nesse movimento, né? Um pouco do que o Micael perguntou, o que tu fez tu falou muito de dados, transparência e é verdade. Na verdade, o Paulo sempre fala o seguinte, desculpem o que eu vou apresentar para você, mas eu tenho que falar. Eu falei, bicho, mas desculpa o quê, irmão? Apresenta, tu tá certo. E é legal que o Paulo, isso é verdade, assim, ele sempre trouxe todos os dados certos ou não certos, assim, no sentido de se a gente estava fazendo certo, o que a gente estava fazendo de errado, mas ele teve sempre cuidado de trazer informações mais precisas. E eu lembro muito uma vez que ele falou, a gente estava falando por telefone, ele falou o seguinte, Gui, eu gosto das coisas muito organizadas. Mas quando ele falou isso para mim, eu falei, gente, os caras acabou de ganhar os 3 pontos aqui rápido, só nessa frase. E eu acho que isso daí fica um pouco, né? A leitura, claro, não só a competência, mas a leitura de independente do que a gente gostaria que fosse feito ou não, como é que ele cuidaria desse negócio se fosse dele. Eu acho que esse foi sempre o cuidado, acho que na carreira profissional dele já pensou assim, e eu acho que esse é o comentário que a gente gostaria que tu complementasse, né, em termos de, já cuidava como dono, o que te faz cuidar como dono, mesmo que tu não seja sócio ainda, porque tu já transmitia isso, e isso gerou confiança para te chamar como sócio. Na realidade, eu vou voltar um pouquinho o tempo, não independente de ópera ou não, onde eu estou, eu só continuo se eu vestir a camisa da empresa, tá? Então não adianta eu ficar no local que eu não esteja feliz, que eu não compartilhe com o sonho dos sócios, dos diretores, dos subordinados, dos meus diretores, né, dos meus gerentes. Então, assim, isso não iria funcionar, tá? Então já parte disso aí. Então, eu tenho até um amigo que a gente fala, nós somos 2 doentes, né? A gente trabalhou muito tempo junto, não é o Wellington que vocês conheceram, é outro. Somos 2 doentes porque a gente só trabalha dessa forma. E eu não me vejo de outra forma, sabe? Eu entrei para fazer aquele trabalho, para fazer aquele serviço, eu quero concluir. Seja com resultados bons ou ruins, eu teria que demonstrar, porque como consultor eu só tenho a demonstrar e tentar organizar da forma que a diretoria quer, né? Então, assim, e aí voltando um pouquinho, eu acho que, Micael, voltando para a tua pergunta e o complemento de Gui, essa clareza, honestidade fez com que eu aceitasse. E a verdade, né? Ele me perguntou isso numa reunião na frente de 70 pessoas. E aí eu falei em uma palavra. Eu disse que, em 2 palavras, foi clareza e honestidade.
verdade e honestidade, que foi o que eles sempre demonstraram, tanto ele quanto o Bruno. Independente de todas as brincadeiras que a gente faz no dia a dia, porque se não for divertido... Sim, tem que ser divertido. Não funciona, né? Mas sempre foi dessa forma. Entendeu? Então assim, ó, Paulo, isso dá, mas isso aqui, porra, não dá não. Perfeito. E foi muito bacana que a gente chamou o Paulo e falou o seguinte, ó, Paulo, se eu te falar, meu irmão, tá cagado, irmão, desculpa falar assim, mas meu irmão, tem palavras que definem bem bicho tá... E a história conectando um pouco da humildade do que a gente falou, né? Eu e o Bruno, a gente foi muito transparente de falar, cara, a gente não sabe, mas a gente precisa de alguém para ajudar nisso. E a gente foi descobrindo que a gente se complementava, porque o conhecimento técnico, o conhecimento imposto, o conhecimento que ele tinha em termos operacionais, de conhecimento, relacionamento, mercado, a gente não tinha nada disso. Mas, por outro lado, a gente conseguiu mostrar e trazer com muita transparência o que ele não tinha, que a gente tinha, e a combinação é a maior fortaleza, né? A gente tem humildade para reconhecer onde é bom e a gente encontrar pessoas que têm sinergia e vivem esse propósito junto com a gente. Então, acho que isso daí também explica muito porque a gente vem dando certo. Mas acho que vale a pena, só pegando um dado histórico, a gente bateu o recorde de vendas de um posto nosso, né? Maior venda, envolveu 600 mil litros, um dos postos que a gente tem 600 mil litros e foi nesse mês, por acaso. Foi agora em novembro, 614 e 196. Perfeito. Caraca. Na verdade a gente fechou em outubro. Fechou em novembro, até nesse novembro fechado. Novembro. Hoje é fechado 614 mil, a gente está agora para 630 mil em dezembro. Isso. Paulo, como é que bate recorde num posto? Um posto teve 4, 5 sócios anteriormente. E como é que se bate? O que explica chegar numa operação? Como eu acabei de falar, era um posto que, meu irmão, tinha a fechar. E, na verdade, em menos de um ano depois, ou talvez quase que um ano depois, o 13º praticamente 13º mês, a gente faz a informação histórica agora, bate recorde de novembro e entrega isso. O que explica? Sei lá, quais são as prioridades, seja em termos de gestão, seja em termos de gente? Fala um pouquinho, porque tem muita gente escutando a gente, essas dicas podem ser muito valiosas para quem quer entregar algum resultado recorde. Lembrando que a gente pega essa unidade, né? Já falando como sócio, nós somos o 5º operador do contrato. É um contrato com a companhia de 2004, onde o contrato era de 5 anos e ninguém batia o volume. E a gente vai bater, faltando agora, se Deus quiser, 4 meses para bater. Assim, eu acho que o varejo é acompanhamento diário. Não tem o que você fazer diferente. É negociação, é network, é o tempo todo. É todo o preço de compra, é você visualizar antes do pedido. É você saber preço de mercado, é você fazer pesquisa. Então, sempre está atualizado com o mercado de como ele trabalha, né? Então, planilhas simples de controle. Muitas vezes as pessoas... Claro que a gente quer chegar no nível de excelência, de inovação, de tecnologia. Mas eu acho que se você tiver pouco de dado que a gente tem, a gente faz ainda um pouco a gestão. A gente tem um sistema de gestão, é óbvio, mas no Excel, né? O que é terrível. Mas a gente faz isso todo dia e 3 vezes ao dia. Perfeito. Sim. O nosso gerente, ele tem por obrigação passar a margem diária do produto de manhã, de tarde e de noite, antes de sair. Então, a gente tem que acompanhar isso durante o longo do dia. Não é simplesmente no dia seguinte, não, para a gente tomar atitude rápida. Perfeito. Tá? E a gente, se for para perder, é perder um dia. Eu acho que o varejo explica muito isso e posto é muito isso. Boa. Fantástico. Então, incrível. Ele falou com uma sutilidade, né, super tranquila, fácil, né? De como chegar a 614 mil litros num posto que nos últimos 5 anos nunca atingiu isso, né? Mas manda aí, Mikael. Sim, a gente tem aí a Opera Energy, né? Velho. Ficou fantástico as novas logos. Se você ainda não viu as novas logos, já está nas nossas redes sociais. Então vai lá, confere, tá fantástico. Fala um pouco aí sobre a Opera Energy. A gente vê que tem lá o slogan, né? Oferecer energia por um futuro melhor, incrível demais. Assim, a gente sempre se preocupando com o futuro das pessoas, com o que a gente tem feito hoje. Fala o que a gente pode esperar de novidade aí. Eu sei que a gente está batendo faturamento. Eu quero saber se o preço do diesel vai baixar, pelo amor de Deus. Boa, fala um pouco de expectativa aí. Fala aí um pouco de novidade, o que a gente vem fazendo aí nos bastidores, assim. Tem o pessoal da ponta, com certeza está assistindo a gente agora, o pessoal que fica nos postos de combustível, os nossos motoristas, o pessoal que está no campo. O que a gente pode esperar de novidade aí para esse mercado que tu tem feito aí com tanta excelência? O cara, indo pro diesel logo direto, que é a pergunta que você quer mais a resposta, né? O resto, você não vai nem prestar atenção. Cara, quando de frota, ele só quer isso, né? Talvez ele tenha me chamado só pra isso. Agora é a hora que a câmera fica focada em vocês. O que você falar vai ser usado contra, viu?
Cara, a expectativa é terrível para o preço do diesel. Ele tende a disparar aí nos próximos 3, 4 meses, ainda é o que a gente vê. Né? O dólar só em alta, preço de alimentação, não é só combustível, né? Toda a parte, a cadeia está aumentando os preços absurdamente. Um dia desse a gente tá olhando a matéria, nos Estados Unidos o barril, $8. Aí Gui que morou lá há muito tempo, 8 é mentira sua. Aí a gente vai para a matéria para dar uma olhadinha, né? E realmente ver que tudo disparou. Não é só no Brasil também a crise. Claro que aqui entra em outras proporções, né? Mas o mundo está nessa crise depois da pandemia, durante a pandemia, né? A gente não acabou com ela. Bom, né? Vamos para a notícia boa agora, então. As novidades da Opera Energy. A Energy foi um presente, né? Que a gente recebe depois da estrutura que eu sou felizado de ser um dos primeiros a eles convidarem como sócio, depois entra já como diretora de gente. E, na verdade, isso foi construído por todos. Mas iniciou o sonho deles, né? E a gente tentando galgar o que a gente podia. Aproveitar e mandar um beijo para Jaque. Mandar um beijo para Jaque para aproveitar. Ela vai ouvir. Tem uma potencial convidada. Boa. E... Cara, assim, a gente tem muito projeto legal. Estamos indo para o 4 posto. A gente pretende... o grande negócio é a gente ter uma margem boa. Independente de quantidade de volume, de quantidade de faturamento, a gente manter isso. Então a gente conseguiu, com essa sustentabilidade que a gente está procurando, ter postos que tenham bombas elétricas, né? Isso a gente vai sempre estar adaptando. Postos que tenham GNV, para que a gente possa também sempre elevar um pouco nossa margem, que a margem é um pouco melhor no mercado. Postos, né? Que ficam próximo de regiões para a gente passar férias, isso é muito importante. Quando a gente vai desenhar a rota, a gente procura praia, chapadas, essas coisas. Isso aí. Para você que é funcionário, tem um rebate lá que o Paulo te entrega. Esse é o Clube de Benefício, é o projeto 2022. Então, a ideia, cara, é a gente sempre tornar o negócio sustentável para nossos funcionários, né? Então, eu não posso simplesmente ter um posto de 200 mil litros que com mais de 30, com mais de 20, as pessoas que entendem um pouquinho sabem mais ou menos o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que procurar não inchar muito o quadro e procurar também procurar margem no mercado. Hoje o GNV é uma boa proposta e aí entra sempre todo posto a gente procurando que tenha GNV, que tenha bombas elétricas, que tenha, claro, todos os produtos, que a gente possa ter boas conveniências, né? Se possível, bons restaurantes dentro, né? Com nossa administração ou não, mas a gente vai priorizar essa qualidade sempre, né? Então, assim, ter um posto não tão grande, mas que ele tenha todos os serviços necessários, né? Para qualquer um que seja o passante no carro passeio, seja o caminhoneiro que esteja na estrada e seja uma boa escolha para ele parar. Não extorquindo em preços, em estacionamento, em qualidade, em estadia, né? Mas que a gente possa, vamos dizer assim, continuar com essa excelência de atendimento, que eu acho que é o que a gente tem de feedback, por enquanto, dos nossos clientes. Perfeito. Tá? E aí, pensando nisso, também a gente também tem a parte do custo, que é muito alta da energia. E aí entra a energia solar nos postos também, entra na Energy. Sustentabilidade. Sustentabilidade sempre. Isso aí. Então, isso é um grande projeto aí que a gente está com alguns... Estamos aí com 3, 4 parceiros legais para que a gente possa tomar essas definições, porque todos os postos da gente, a gente pretende, a partir de 2022, estar sempre na energia solar também, isso faz parte da Opera Energy. Se a gente pegar o gancho, a gente já fornece GNV, a energia solar a gente já está estruturando, tem um posto nosso que já faz abastecimento de carro elétrico. Então, assim, quando a gente fala de fornecer energia para o futuro melhor, o futuro está relacionado também a energias mais limpas, renováveis. A gente tem que oferecer todos os produtos que são fonte de energia, porque o mercado pede isso. Mas a gente também está nesse negócio, principalmente, nesse segmento, para a gente conseguir construir frentes como essa que a gente está comentando, que ajudem a construir um mundo melhor para as próximas gerações. Né? Pode parecer um posto, foi um posto, 2 postos, 3 postos, a gente já fala em 5 postos. A gente não tem limite para o tamanho que a gente quer crescer. A gente não sabe e não tem certo qual o futuro, até onde a gente quer ir. A gente só sabe de uma coisa, tá divertido pra caramba, cara. Esse clima, isso daqui é muito do nosso dia a dia. Isso que a gente fala e abriu o podcast, né, justamente para transmitir um pouco do que acontece. Então, Paulo veio aqui para falar muito de passado, né, como chegou, falar muito de como é que é a nossa relação, cara, e o futuro aí, sem dúvida, pensando em energias cada vez mais limpas. Não sei quais são as próximas energias, de novo, quem vão inventar, mas a gente vai ter um pé nisso daí,
porque isso a gente abraçou isso como propósito. Micael. E o incrível, assim, que eu estava pensando, né? No início da conversa, tu falou assim, pô, a gente pensava que posto era só vender combustível. E aí quando vira a chave e tu encontra propósito para isso, então na realidade tu não vende combustível, tu vende energia. E tu faz com que as pessoas se sintam bem ali naquele espaço. Então como é que foi essa virada de chave assim, pô? Foi com a ajuda do Paulo? Como é que vocês pensaram? Pô, não é só vender diesel e gasolina. Com certeza é uma resposta que o Paulo a gente vai dar junto, porque eu acho que o que a gente chegou, o que a gente pensou, foi uma construção em conjunto, né? Um processo criativo. Mas para mim estava muito claro o seguinte, o Scale Up também, que é um livro que inspira muito a gente, fala assim, cara, abra negócios que vocês tenham rentabilidade de 10% a 15%. Aí a gente pensa num posto que, cara, para deixar 3, 4 é um esforço absurdo, como é que a gente faz deixar 15%? Aí quando a gente falou pro Paulo que ia ser 5, já falou, não, bicho, peraí, 5 você quer, hein? Aí tá, você tá bom, é 15. Não, aí... E aí essa é a troca, porque ele explicou o modelo, como é que os postos funcionam pela experiência dele. A gente fez provocações que a gente nem sabia o que a gente estava falando, na verdade, mas a gente falou, bicho, a gente vai dar um jeito e vai dar certo. E aí como a gente começa a construir esse conceito, a gente fala, cara, posto é um centro de serviço. A gente pode colocar num posto tudo aquilo que o consumidor quiser que tenha. De novo, inovação tem muito a ver, está totalmente relacionado a satisfazer o mercado, satisfazer o cliente de forma ágil, mais rápido, e inventar talvez, né, construir novas maneiras que ele nem imaginava que ele poderia ser satisfeito, e a gente vai lá e está descobrindo o que a gente pode oferecer para ele. Então, dando alguns exemplos, e o Paulo vai complementar, a gente pensa assim, cara, quantos postos tem uma franquia? Quantos postos tem um Burger King? Dando um exemplo prático. O que tem de restaurante? O que tem de conveniência? O que tem de... Cara, a gente já viu o posto que tem hotel dentro. Então, no final das contas, cada posto tem uma história. E para cada posto e para cada história, a gente vai construir o melhor centro de excelência em serviços, porque mais do que o resultado de 5, 10 ou 15%, a curva de aprendizado para operar nesse negócio é o maior valor que a gente tem. Sim. Porque tu imagina a gente ter expertise em 5, 8, 10, 15 tipos de negócios diferentes. É claro que a gente vai priorizar eles conforme o nosso core, conforme aquilo que a gente pode ser o melhor. A gente só quer entrar em segmentos onde a gente possa ser o melhor, inovar, oferecer algo diferente. Então, acho que os postos e os centros de serviço estão mais proporcionando é a oportunidade de aprender a empreender qualquer tipo de novo negócio. Então, assim, Paulo, comentei rápido, mas também tu veio dessa experiência, não? E a gente trocou muita figurinha. E a gente está indo para isso, né? A gente está construindo e pensando em postos que ofereçam isso. Como é que tu enxerga isso? Tu já tinha experiência, na verdade, de olhar postos que ofereciam várias coisas, mas o que está te animando? Por que faz tanto sentido esse propósito, a Energy? Fala um pouco, essa construção também, como é que foi? Na realidade, eu venho de um grupo muito grande no Nordeste e que já trabalhou na rodovia, então ele sempre pensou em centro de serviços, né? E a gente sempre quando pensar em posto de combustível, a gente tem que dividir os dois nichos, né? Eu tenho um carro passeio, que é a gente que vai lá, abastece e às vezes vai na conveniência. O que é que esse cliente quer? O que é que ele está procurando ali no posto? Ele quer atendimento, ele quer preço, ele quer quando parar, ir na conveniência e comprar tudo que ele tiver, ou não ter que parar em outro canto. E nós temos postos de estrada que tem um caminhoneiro. E aí o caminhoneiro passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias dentro do posto, né? O que é que a gente pode melhorar, né, a vida dele naquela estadia ali, né? Se tornar um pouco mais confortável, porque ele já está na boleia de um caminhão. E aí você fala de hotel. Tem postos que tem hotel, tem postos que tem pousada. Simples. Boa. Mas de qualquer forma, é muito melhor do que você dormir dentro da cabine, né? Você tem que ter restaurantes bons, porque ele vai almoçar, jantar, tomar café da manhã. Ele precisa, sei lá, furou o pneu, ele precisa de uma borracharia. Ele precisa trocar o óleo, ele precisa lavar o caminhão. Então veja a quantidade de oportunidades aí que a gente pode fornecer para ele. E aí a gente começa com esse projeto de GNV, e por que não também uma renovadora de pneu, uma convertedora de GNV dentro do posto. É isso aí. E aí a gente tem a sinergia, né? Aí vem a hub. Perfeito. Poxa, eu preciso de um hub dentro do teu posto de 600 metros quadrados. Tu tem esse espaço? Tenho. Os postos que a gente tem pega 10 mil, 15 mil, 18 mil metros quadrados. E a gente tem espaço ocioso para isso dentro da unidade. Por que não fazer também essa sinergia entre as óperas? Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que tudo e todo propósito, o Gui falou bem, é deixar o cliente satisfeito para que ele não precise ir para outro canto. Então, ele chega ali, seja do carro passeio, seja ao caminhoneiro, seja a transportadora, ou seja a pessoa física,
que ele chegue, ele abasteça, seja bem atendido e compre o que ele precisa. Perfeito, Tá? perfeito. E é legal como essa combinação, porque no final das contas, voltando a falar do nosso propósito, é melhorar a vida das pessoas, né, com soluções logísticas inovadoras por um futuro melhor. E no final das contas, tudo que a gente constrói em Hub, em Energy, Labs, em Log, como é que a gente pode levar cada vez mais rápido, mais ágil aquilo que o cliente precisa, no momento que ele quer, na qualidade que ele quer. E é legal que a gente está descobrindo a nossa maneira. A primeira inovação que a gente fez não é de tecnologia. A gente inovou em termos de modelo de negócio. E a gente percebeu que para construir o modelo de negócio que a gente queria que tivesse sinergia, precisaria ter antes sinergia entre donos. Que eu acho que isso conta muito a nossa história. A gente tem uma sinergia muito grande. E por que eu usei a palavra donos e não a palavra sócios? Porque tem pessoas que não são sócias, mas são donos junto com a gente, se sente dono. Isso. E tem pessoas que estão, na verdade, já construindo o seu projeto de sociedade ou pensando o que vai oferecer para a gente. Acho que o Mikael talvez esteja fazendo isso, não sei. Mas já estou provocando ele. E aí, firma, qual é o produto que a gente vai ser sócio? E no final das contas, gente, assim, é paciência para fazer as coisas do jeito certo. Mas, de novo, como é que você quer construir algo extremamente inovador e que você não tem colaboração entre as pessoas que você precisa para poder tocar esse negócio inovador? Então, para mim, eu acho que o que permitiu a gente construir um modelo que tem tanta sinergia inovador, enfim, essa colaboração e continuar sendo divertido. Eu acredito que esse é o mais importante. Essa sinergia entre a ópera é o que eu acho mais fantástico, assim. Um negócio ajuda o outro. O Paulo falou, como é que eu vou saber o que o cliente quer ali dentro daquele momento? O cara foi abastecer, mas eu sei que ele pegou, sei lá, um produto lá na conveniência e a gente tem a nossa inteligência artificial para fazer essa medição. E como comentou o Murilo, inteligência artificial para ele é que nem andar de bicicleta. Né? Só para reforçar aqui, não sei nem se eu lembro ainda andar de bicicleta. E o Murilo falou que ele faz inteligência artificial como andar de bicicleta. Então imagina o que a gente está construindo para essa sociedade. Mano. E aí, acho que o nosso tempo já está estourando. Pô, bicho, eu ficava aqui mais 1 hora fácil. Mas é muito rápido, hein? Então, mas vamos deixar um gostinho aí para as próximas, né? Tem próximos convidados, tem próximas novidades para a gente poder construir. Hoje foi muito especial para mim esse podcast aí, Paulo. Bom demais. Valeu pelo convite, pessoal. Valeu, foi muito bom. Obrigado. Agradecer mais uma vez nosso patrocinador aqui, Paulo Caldas. Paulo Caldas, Paulo. Pessoa física. Boa. Tamo junto, pessoal. É isso. Não esquece de seguir, compartilhar. O pessoal está gostando muito. A gente tem recebido feedbacks muito incríveis. Então, se tem alguém da nossa operação que de repente você quer ver aqui no OperaCast, a gente vai fazer questão de trazer essa pessoa para conversar, falar um pouco do que está acontecendo. A gente está muito feliz do que a gente está vendo aqui, do que a gente tem visto. Eu acredito que o melhor é as pessoas do nosso grupo. Hoje são quantas pessoas? Mais de 800 pessoas. É isso aí. Mais de 800 pessoas estão sabendo o que está acontecendo nos bastidores. Porque às vezes tu tá lá e não sabe o que acontece. Sim. A gente está fazendo questão de mostrar que a gente está com esse foco de fazer a vida melhorar, de fazer o futuro melhorar para a vida das pessoas. Então, essa é a nossa maior motivação. Com certeza. Show. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal.